O medo é uma estratégia, né, de sobrevivência para que a gente fique alerta quando a gente está em perigo. E a gente reage a esse medo de 3 maneiras, né? Ou com uma resposta de fuga, com uma resposta de luta ou com a paralisação. E aí, assim, tem o medo real, né? E o medo mental, né? Aquele medo que a gente fica imaginando coisas, criando cenários, os piores cenários na nossa cabeça. E esse medo acaba nos trazendo para paralisação. Quando a gente paralisa, a gente está evitando uma dor, né? Como um animal, quando ele fica imóvel, ele está evitando ser pegue pelo seu predador, né? Então, muitas vezes, quando a gente deixa de fazer algo que a gente quer muito, a gente deixa de fazer pelo medo de fracassar. E para que eu não sinta a dor do fracasso, eu paraliso, né? E aí eu fico quieta, então é uma estratégia para que eu não sinta aquela dor, mesmo que o lugar de não fazer seja maior do que a dor do fracasso, né? Que aí a gente entraria em outro tema dessa relação com o que seria o fracasso. E aí, assim, existem algumas estratégias pra gente se relacionar com o medo, né? A gente tem medo também muito daquilo que a gente não tem clareza. E é importante, no momento do medo, a gente olhar e ver que parte de mim consegue ver o medo, que parte de mim observa o medo, que parte de mim é o observador do medo, né? E aí eu consigo me distanciar desse medo e olhar para ele com mais clareza, né? O que esse medo tá me revelando, o que ele tá trazendo de mim, né? Eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de não ser tão bom. E aí eu vou olhar, tá, o que eu tô oferecendo realmente não é tão bom, ou eu tô preparada para isso, né? É isso, utilizar o medo como um termômetro, né, do quanto a gente está conectado, olhando e consciente, né, para o que a gente está fazendo. E porque assim, muitas vezes a gente acaba deixando de falar do medo, de olhar para o medo, pelo medo do medo, né? Mas acho que o pior é se manter no mesmo, né? É não agir, é não ir adiante e se manter no mesmo lugar. Sem o medo, né, a gente se machucaria muito, né? A gente estaria entrando em uma roubada atrás da outra, né? O problema é quando esse alarmezinho do medo fica disparado o tempo inteiro, né? E impede que a gente faça as coisas que traga as mudanças e faça aquilo que é importante pra gente. E é isso, o medo pode ser uma grande ferramenta de autoconhecimento, desde que eu esteja disposta a isso, né? Desde que eu esteja atenta a isso. Quando a gente se vê sem saída dentro do medo, né? Quando eu não tenho nem a saída de paralisar, nem a saída de fugir, é provável que eu ataque, que eu haja com violência, né? Eu lembro muito de uma vez que eu achei 2 escorpiões em casa, mas eu tava vendo, eu vi os escorpiões passando, né? Então eu pude ir lá, recolher os escorpiões e devolver eles para a natureza. No dia seguinte, eu vi um escorpião dentro do cesto de roupa. E na hora que eu fui pegar o cesto de roupa, ele sumiu. Ele foi para baixo da pia, eu não sabia onde ele estava. E aquilo me trouxe um medo, o medo de eu ser atacado, né? E como eu não estava mais vendo, eu não tinha mais clareza do meu medo, ele não estava na minha vista, né? Trazendo por um exemplo bem prático, bem do cotidiano, a minha primeira reação foi tentar matar,
né? Eu já não estava mais preparada com o potinho como eu cato os insetos, né? Eu já fui com uma chinela e tentando atacar o bicho antes de ser atacada. E como ficou tão claro pra mim, né, depois desse episódio, o quanto um dos motivos da gente ser violento, seja na nossa fala, seja na ação, seja no pensamento, muitas vezes quando a gente tá com medo e quando a gente se vê sem saída dentro desse medo. Bom, acho que por hoje é isso. E espero que tenham gostado. Essa reflexão faz parte das aulas de yoga, né, da turma avançada. Na semana passada a gente estava trabalhando a entrega e como eu aqui no Instagram eu pesquisei, perguntei, né, o que era a maior dificuldade da entrega e a maioria era medo, né? Então assim, no autoconhecimento a gente uma porta vai abrindo outra, né? Se a gente para, eu não consigo me entregar, mas por que eu não consigo me entregar? O que está por trás disso, né? E o que está por trás desse medo? É como uma brincadeira, como um jogo, e a gente vai abrindo uma porta atrás da outra e se descobrindo através de cada porta. Eu sou Andresa Magalhães, falo com o coração e com a vivência.